Olá, bom dia, alunos do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Vamos continuar o estudo sobre cônicas, né? Hoje vamos falar sobre hipérbole, que é a segunda cônica que estamos estudando, né? Estudamos primeiro sobre elipse, né? E agora iniciamos sobre hipérbole. Vamos ver, pessoal, qual que é o conceito aí inicial, como surge uma hipérbole. Aulas 19 e 20 do setor B. Vamos lá? Pessoal, é muito simples aqui o que é uma hipérbole, como surge essa hipérbole, né? Observem aqui que eu tenho dois cones, né? Um normal, né, que é esse aqui de baixo, e o outro aqui de cabeça para baixo, né? Então eu tenho aqui dois cones. Dizemos aqui na matemática que esses dois cones estão justapostos pelo vértice, tá? Então eu tenho dois cones aqui justapostos pelo vértice, onde eles estão ligados aqui, olha, pela ponta, pelo próprio vértice, né? Um virado contra o outro, né? No caso, um de cabeça para baixo. Nós fazemos uma secção em uma parte aqui deste cone, um corte, né? Então podemos fazer um corte aqui, olha, que esse corte, inclusive, ele tem que estar pegando aqui a base do cone. Ele corta um pedaço da base do cone e vai aqui na parte de baixo, exatamente na mesma medida de corte, na mesma secção. Quando isso acontece, podemos verificar aqui nessa figura ao lado, é como se tivéssemos pegado, olha, dois pedaços aqui, olha, deste cone, né? Cortamos e surgiu dois pedaços. Então, exatamente esses dois pedaços aqui que nós vamos estudar, né? Como se essa partezinha aqui, olha, desse primeiro tivesse aqui e a outra parte aqui do segundo, olha, tivesse aqui. Tá? Então vamos verificar algumas relações que existem entre esses dois ramos, né? Na verdade, na matemática, nós chamamos cada uma dessa parte aqui de ramo, né? Eu tenho dois ramos aqui e eu tenho aqui uma hipérbole. Beleza, pessoal? Tranquilinho? O que é uma hipérbole? Beleza. Então vamos aí para o conceito de uma hipérbole, né? Eu quis passar aqui para vocês como surge aí, como é que é criada uma hipérbole, né? Através da secção de dois cones, né? Ligados aqui pelo vértice, ou seja, justapostos pelo vértice, e nós criamos aqui uma hipérbole. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos aí para o conceito inicial aí de uma hipérbole. Pessoal, o que é uma hipérbole? Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano, tal que o módulo da diferença das distâncias a dois pontos dados, F1 e F2, é constante. Então vamos lá, pessoal. Olha, a distância a dois pontos dados, F1 e F2, que são os focos, né? Então nós colocamos um ponto aqui nesse primeiro ramo, né, à esquerda, e aqui no segundo ramo, aqui à direita, colocamos outro foco, né? São dois pontos. Diz aqui, pessoal, num conceito, que a distância a dois pontos dados é constante e deve ser menor que a medida do segmento com extremos nesse ponto. Vamos lá, pessoal, vamos aqui para o desenho, para ficar mais fácil aí de vocês entenderem como funciona a hipérbole. Vamos lá, pessoal, olha que interessante. Eu tenho aqui dois ramos da minha hipérbole e foi colocado aqui, olha, um foco 1 e um foco 2. Tranquilo. Como a hipérbole é o lugar geométrico, então esse pedaço aqui, ó, qualquer ponto que eu fizer aqui vai ter uma característica comum. Por isso que é um lugar geométrico.
Eu criei aqui esse ponto qualquer P, então tem um ponto qualquer P, e olha que interessante. Primeiro passo, colocamos dois focos aqui, F1 e F2. Logo em seguida, colocamos um ponto qualquer lugar da hipérbole. Poderia ter sido aqui, poderia ter sido aqui, poderia ter sido aqui. Depois vamos estudar. Pessoal, pode ter sido em qualquer lugar. Então veja bem, qualquer lugar, isso aqui, olha, pode estar. Beleza? Veja aí, pessoal, que interessante. O que diz o conceito? Essa medida aqui de F1 até P, que é essa medida aqui, olha, subtraída desta outra medida aqui, do segundo foco para o ponto, em módulo, tá? Porque não admite distância negativa. Então, se algum cálculo que formos fazer der negativo, né, sabemos que não consideramos o sinal. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui esse segmento menos esse, vai dar positivo, né? Que é o maior menos o menor. Mas eu também poderia fazer esse segmento aqui, olha, menos esse. Porque, é claro, também daria negativo, mas aí eu não consideraria o sinal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, por isso que eu posso colocar em módulo. Porque, de repente, você pode fazer esse, menos esse, e colocar o módulo. Pessoal, olha que interessante. A diferença entre esses dois segmentos é uma constante, que a gente vai chamar de 2A. Nunca vai mudar, pessoal, esse valor aqui. Por exemplo, se eu pegasse aqui um outro ponto, por exemplo, esse ponto aqui, eu colocasse aqui de ponto S. A distância do primeiro foco para o ponto S, então a distância do primeiro ponto ao foco S, ao ponto S, subtraído a distância do segundo foco até o ponto S, vai ser igual a 2A. Ou seja, vai ser uma constante que nunca vai mudar o valor. 2A. Beleza, pessoal? Então, qualquer ponto que eu colocar na minha hipérbole e subtrair o segmento que vai do F1 para esse ponto, menos o segmento que vai do F2 para esse ponto, o resultado vai dar uma constante. E essa constante a gente chama de 2A. Vamos ver aí, olhando a hipérbole, onde vamos encontrar esse tamanho 2A. Pessoal, esse tamanho 2A é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui é o tamanho 2A. Beleza, pessoal? Este aqui é o tamanho 2A. Ou seja, então vai ter um centro aqui, certo? Tem um centro. E esse pedacinho eu vou chamar de A, e esse pedacinho eu vou chamar de A. Ou seja, se eu pegar este segmento aqui em vermelho, subtrair esse outro segmento aqui em vermelho, o resultado dessa subtração é igual a 2A, ou seja, é exatamente esse tamanho aqui, ó, que está em azul. Beleza, pessoal? Exatamente esse espaço que tem entre os dois ramos. Fantástico, né? Esta é a definição do conceito de hipérbole. Nós vamos ver os elementos que tem em uma hipérbole. Por enquanto é o conceito. Então vamos verificar se houve um compreendimento aí sobre esse conceito principal. Então aqui eu tenho uma hipérbole, né? Feita lá pela secção
entre aqueles dois cones. E eu coloquei um ponto qualquer aqui, P. Mas agora eu vou colocar outro ponto. Vou apagar esse ponto P aqui. E eu vou colocar um outro ponto aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Prontinho. Eu vou colocar um outro ponto. Vou colocar desse lado aqui agora. Beleza, pessoal? Vou colocar desse lado. Eu fiz um ponto qualquer aqui. Vamos chamar esse ponto de ponto P. Agora eu vou determinar dois segmentos de retas entre os focos, né? Então esse aqui, olha, eu vou ligar com foco 1. Isso aqui, ó, vou ligar, ficou torto. Isso aqui eu vou ligar com F2. Observem que eu tenho dois segmentos, né? A partir desse ponto que foi criado aqui. Ele vai até o foco 2 e vai até o foco 1. Se eu subtrair, fizer a diferença deste segmento, que eu chamo de F2P, tá? Se eu pegar esse segmento aqui e fizer a diferença com este segmento menor, que eu vou chamar de F1P, isso em módulo, tá? Porque se der negativo eu não considero o sinal. Essa diferença, pessoal, vai ser igual a 2A. E quem é esse 2A? Exatamente essa medida aqui, olha, que é a distância entre esses dois ramos. Beleza? Sempre vai ser assim. Ah, professor, então eu quero pegar um ponto em outro lugar, né? Quero pegar esse ponto aqui, olha. Bem no finalzinho. Pessoal, a mesma coisa. Você vai ligar o segmento no foco 1 e o segmento no foco 2. Você vai fazer a subtração de F1. Então, vou colocar aqui ponto... Colocar ponto M. Você vai fazer a diferença do segmento aqui, olha, de F1M, subtraído, pessoal, o segmento, não esquece de colocar aquele traço em cima, que simboliza segmento, tá? Até acabei esquecendo de colocar. Se eu pegar esse F1M e subtrair o F2M, que é o meu outro segmento menor, o resultado, pessoal, desta subtração vai ser 2A. Ou seja, vai ser esse espaço que existe aqui entre esses dois focos. Tranquilo, pessoal? Fácil? Deu para compreender? Só não esqueçam, né, de colocar os traços, né, que simbolizam segmentos, tá? São segmentos de reta. Vamos lá, pessoal. Vamos ver agora quais são os elementos de uma hipérbole, tá? Então, encerramos aqui essa parte de conceito. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora verificar quais são os elementos de uma hipérbole. Vamos lá, pessoal. Então, gente, quais são os elementos de uma hipérbole? Tá? Tem bastante item aqui, então presta atenção. Nós já falamos sobre os focos, né? Então, o principal elemento que aqui é destacado é o foco. Então, nós temos aqui sempre dois focos, né? Assim como na elipse. Então, só que observe que os focos aqui ficam nessas posições, tá? Eu vou ter dois focos. Quais são? Neste caso, eu coloquei como foco 1 o F1 e como foco 2 o F2. Né? Então, os focos são o ponto F1 e também um ponto F2. Beleza? Outra característica importante, outro elemento importante é a distância focal. Presta atenção, pessoal, o que é a distância focal? Para você não confundir
com a distância focal da hipérbole. O que é a distância focal? Pessoal, a distância focal é a distância entre os focos, igualzinho em outra figura. Mas acontece que você vai chamar de C a distância do foco até o centro, tá? Então, o primeiro foco até o centro, eu vou chamar de C. Então, aqui, ó. Deixa eu apagar essa... Aqui saiu torto demais. Então, aqui, distância focal. Quanto vai valer essa distância focal? É a distância entre os focos. Então, é isso aqui, olha. O primeiro foco para o centro e o segundo foco para o centro. Ou seja, a distância focal é a distância entre os focos. Pessoal, nem precisa ter dificuldade, né? Então, como a gente vai chamar aqui, ó, essa distância focal, que é um C aqui, mais um C aqui. O primeiro espaço que vai do primeiro foco para o centro, eu vou chamar de C. Tá? E do centro para o segundo foco, como que é a mesma medida, eu também vou chamar de C. Portanto, a distância focal eu vou colocar como 2C. Beleza, pessoal? Tranquilo? E quem é a distância focal aqui? Deixa eu colocar o segmento aqui para vocês identificarem. É o segmento F1 que vai até o segmento, que vai até o ponto F2. E o valor disso é 2C. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Pessoal, vamos ver agora outra característica, outro elemento de uma hipérbole, é chamado de eixo real. Pessoal, o que viria a ser esse eixo real? Muito simples, pessoal. O eixo real é a distância entre os pontos A1 e A2. Ou seja, esse ponto aqui, olha, onde o gráfico, onde a hipérbole intersecta o eixo, e esse aqui onde o gráfico intersecta o eixo, esta distância entre esse ponto aqui até esse outro ponto, ou seja, entre os pontos que estão aqui no centro da hipérbole, vai ser chamado de 2A. É o eixo. Esse nome aqui, pessoal, é eixo real. Então, como a gente vai chamar? A1 até A2, A1 até A2, ou seja, este ponto aqui, todos vão ter essa mesma característica. Ó. Por exemplo, esse eixo aqui também tem um ponto, esse eixo também tem um ponto. Aqui nós chamamos de 2A. Lembra que na outra característica, ó, esse ponto que vai aqui da intersecção da parábola, ou da hipérbole, até esse outro ponto aqui, é chamado de eixo real, 2A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, 2A, ele vai medir 2A sempre. Observem que esse tamanho aqui, 2A, é o tamanho, quem lembra? Lembra que tem alguma coisa que se chama 2A? Vou até colocar aqui. Ele mede 2A, 2 vezes o A. Lembra que a diferença entre o foco e o ponto, que a gente vai considerar, por exemplo, deixa eu considerar um ponto qualquer aqui, a diferença entre o ponto até a hipérbole e desse outro ponto até a hipérbole, a diferença entre esses dois aqui será igual 2A, ou seja, vai ser igual ao eixo real. Beleza? Tranquilão? Vamos para o próximo, pessoal. Aqui entra em números reais, né? A gente já estudou sobre números reais, só que não vamos agora entrar em detalhe o que é um número conjugado, a norma do número complexo. Não vamos entrar em detalhe. Apenas a única coisa que a gente vai fazer, pessoal, é que vai existir um eixo imaginário, tá?
Claro que isso aí a gente faz essa definição através do conjunto dos números complexos, que já foi estudado lá na sua forma polar, na sua forma trigonométrica. Então isso aqui agora não é tão importante não. O que você vai imaginar? Que existe um eixo imaginário. Tá? Um eixo imaginário. Pessoal, e onde eu vou encontrar, nesse caso, o eixo imaginário? Olha, eu vou colocar aqui com a cor verde. O eixo imaginário, pessoal, ele vai de B até B. Como assim, professor? Ele é a distância desse ponto aqui, B, olha, até esse outro ponto B. Bem tranquilo, né? Então, a gente tem um eixo aqui no meio, tá, pessoal? Temos aqui um eixo. E eu tenho a distância de B1 até B2. E essa distância aqui, eu vou chamar tranquilamente de eixo imaginário. Quanto que ele vale? 2Bs. Bem tranquilo também, né? Porque a distância desse ponto até o centro, a gente chama de B. Então, a distância desse até o centro, a gente vai chamar de B também. Somando B mais B, 2Bs. Ou seja, exatamente o que a gente fez aqui, ó. Só um minutinho. Eu tenho aqui o B e eu tenho aqui também outro B. Que é exatamente, ó, esses carinhas aqui, ó. Então, eu vou chamar isso aqui de 2B. O nome disso aqui é o eixo imaginário, tá? Então, conhecendo as partes aqui, eu vou chamar o eixo imaginário de 2B. Ah, professor, entendi. Então, ele é um eixo que não está real? Exatamente, ele não é um eixo real, é um eixo de números complexos, de números imaginários. Bem tranquilo também aí para resolver esse tipo de situação. Vamos lá, gente. Outro item importante, que a gente já conhece muito bem, é o centro. Não precisa nem falar, né, pessoal? O centro, assim como em outros lugares geométricos, o centro ele vai ser o ponto médio, tá? A gente vai chamar aqui de centro. Nesse caso está de ponto O. Tá? Nesse caso é o ponto O. E esse ponto O, pessoal, ele é o ponto médio do segmento AA, desses dois segmentos, e do segmento BB. Ou seja, ele vai estar dividindo esses 2A no meio, ao meio, e ele vai estar dividindo 2B no meio, tá? Mais ou menos assim, ó. Vamos apagar isso aqui para vocês entenderem, ter uma ideia do que eu estou dizendo. Então, vamos lá. A gente tem um eixo aqui, né? Na verdade, a gente tem dois eixos aqui. Vou apagar aqui depois. Eu vou ter dois eixos. Esse eixo aqui, pessoal, olha, eu vou chamar de eixo real. Ele mede 2A. Lembrando que 2A é a diferença entre esses dois segmentos aqui. Aí, tranquilo, né? Então, eu vou marcar um A e vou fazer um ponto e o A outro ponto. Então, eu vou ter aqui um centro. E vou criar aqui esse eixo aqui imaginário. E esse eixo imaginário, eu vou chamar aqui de B e aqui de B. Beleza? Então, eu vou ter o eixo imaginário, que é o eixo vertical, e o eixo real, que é o eixo horizontal. Beleza? Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender? Então, vamos lá. Continuando aqui. O centro O, então, na verdade, ele é o ponto médio entre os dois segmentos, 2A e 2B. Então, o ponto O é o ponto médio dos segmentos do eixo real e do eixo imaginário. Então, ele é ponto médio de A1 até A2 e de B1 até B2. Pessoal, tranquilo, né? Então, isso aqui é o que chamamos de centro. Pessoal, outra coisa que a gente vai
observar é algo chamado excentricidade, igual nós tínhamos lá na parábola, né? E vai ser, pessoal, na elipse, e vai ser a mesma coisa. Como é que eu vou achar a excentricidade? C dividido por A. Então, a excentricidade, assim como na elipse, eu vou ter o C dividido por A. É a mesma letrinha E que eu indico, minúscula. Eu vou pegar esse tamanho de C, olha, essa distância de C, e dividir por A. Lembrando que essa distância C é do primeiro foco para o centro. A distância C do segundo foco para o centro. Só vamos fazer uma síntese aí desses elementos, são importantes aí nas avaliações. Vamos lá, primeiro passo aqui eu tenho os focos F1 e F2. Então aqui tem o F1, olha, e o F2. Eu vou ter a distância focal, que vai do F1 para o F2. Então a distância focal é a distância entre os focos. A distância do primeiro foco para o centro eu chamo de C. A distância do segundo foco para o centro eu também chamo de C. Somando esses dois C, eu tenho a minha distância focal. O eixo real, pessoal, é esse eixo que vai aqui, ó, da minha hipérbole até aqui outro ponto da hipérbole no centro. Beleza, pessoal? É o meu eixo real, onde eu tenho dois As nele. E o meu eixo imaginário é exatamente também ele faz o ponto médio aqui entre o A1 e o A2 também, tá? Então, bem tranquilinho, é o eixo imaginário, tá? Então, ele também é um eixo conjugado aí, depois a gente relembra aí através das aulas que seria esse conjugado aí de um número complexo. Mas tranquilo, né, pessoal? E eu tenho o ponto do centro. O centro realmente é o ponto médio dos segmentos. Em outras palavras, o centro ele é o ponto médio do eixo real e do eixo imaginário. Então, quando eu tenho o eixo real, o horizontal e o eixo imaginário, o ponto central que divide os dois ao meio, eu chamo de centro. Beleza? Tranquilo? Eu também vou ter, pessoal, a excentricidade. Como é que eu encontro? Dividindo é uma razão entre o C e o A. Pessoal, vamos usar a mesma relação que usamos na elipse. A mesma, pessoal. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, olha que interessante aqui. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção agora na relação que eu vou fazer na próxima lousa. Então, muita atenção, vamos lá. Então, pessoal, vamos ver que relação importante nós conseguimos encontrar aqui. Muita atenção aqui. Observem que a medida C é a medida que vai entre o foco 1 até o centro, que é essa mesma medida aqui. A medida C, do outro lado, então vai ser a mesma coisa. É lógico, né? Ela vai do centro até o outro foco. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí o que é o ponto C? Olha que interessante, pessoal, que relação bacana. Essa medida que vai do foco 1 até o centro, que eu chamo de C, ela vai ter a mesma medida desse extremo do eixo imaginário até o ponto A. Sempre, professor, sempre. Olha que interessante. Então, aqui eu tenho C, aqui eu também tenho C. Então, a medida da hipotenusa que forma aqui nesse triângulo retângulo vai ser exatamente, pessoal, a medida desse C aqui, olha, que é entre o foco 1 e o centro. Então, imagina que o exercício tenha dado o valor desta distância aqui.
Vamos supor que dê um valor aqui x. Então, essa medida que vai do B até o A, que é esse ponto aqui dessa segunda hipérbole, também vai ser x. Olha que relação fantástica. Você fala, professor, então, vamos prestar muita atenção, pessoal, o que vai acontecer agora. É um exercício bem detalhado que a maioria dos alunos erram porque não prestam atenção nos detalhes na hora que for resolver aí cada questão para o vestibular. Olha só, como é que eu chamo essa distância que existe do B até o centro, do extremo do eixo imaginário até o centro? Eu vou chamar de B. Não é B, pessoal? Olha aqui, ó. B. Acontece, como é que eu chamo essa distância que vai do centro até essa hipérbole? Eu vou chamar de A. Lembra disso? Eu vou chamar de A, esse pedacinho eu chamo de A, esse outro pedacinho eu também chamo A, ou seja, o eixo real inteiro são 2A. Eu tenho aqui a metade do eixo real, que eu chamei de A, e eu tenho a metade do eixo imaginário, que eu chamo de B. Olha o que vai acontecer. A hipotenusa que forma esses dois catetos, que eu chamei de C, que tem a mesma medida do foco até o centro, eu consigo achar o teorema pitagórico, o teorema de Pitágoras aqui. Então, esse C, pessoal, eu consigo achar através da relação de Pitágoras. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Tranquilo, gente? Esta é a relação que nós vamos usar para encontrar a medida C, que é a mesma medida do foco para o centro. Pessoal, tranquilaço, né? Olha, inclusive, nós vamos ver como acha a equação reduzida da hipérbole, assim como nós vimos como é que é a equação reduzida da elipse. Pessoal, vocês vão ter aquela mesma ideia lá da equação reduzida da elipse, a mesma ideia. O eixo maior horizontal, então o A fica debaixo do X. O eixo maior vertical, pessoal, aquela mesma ideia. Beleza? Só vamos verificar como isso vai acontecer. Então, pessoal, vamos agora encontrar a equação reduzida de uma hipérbole. E vamos identificar a diferença que esta equação tem para a elipse, tá? Eu não tenho ela aqui agora, mas vocês lembram lá sobre a elipse, né? Como acha a equação de uma elipse. Lembra? X, vou até deixar aqui e já vou apagar, né? Só para relembrar aqui como é a equação de uma elipse. Vamos lá. A equação da elipse é x menos x do centro ao quadrado, lembra, pessoal? Mais y menos y do centro também ao quadrado. Opa, o centro ficou em cima. Também ao quadrado. Tudo isso, pessoal, igual a quanto? Vamos ver quem lembra? Exatamente, igual a 1. Tá? Isso e mais aqui é fundamental aí na diferença da elipse para a hipérbole. Porque na hipérbole, ao invés do mais, você vai colocar o menos em cima. Só isso que muda, professor? Só isso. Então, vamos lá, pessoal. Lembra que, nesse caso, quando o eixo maior ele tiver paralelo ao x, o A vai ficar, o A ao quadrado vai ficar debaixo do x. Beleza? E o eixo menor estiver paralelo ao y, o B vai ficar debaixo do y. Até porque, né?
Esse aqui é o A, esse é o A, esse é o B e esse é o B. Beleza? Lembraram disso, pessoal? Lembramos sim, professor. Lembra também que se eu tivesse aqui nesse caso, olha, o eixo maior paralelo ao y, o a ao quadrado ia ficar debaixo do y. E o eixo menor paralelo ao x, né, o b paralelo ao x, então o b ao quadrado ia ficar embaixo do x. Até porque o eixo menor significa b e o eixo maior significa a. Tranquilo, pessoal? Relembrar aí? Por que eu pedi para relembrar? Porque na elipse, algumas coisas irão mudar com relação, na hipérbole, perdão, algumas coisas vão mudar com relação à elipse, tá bom? Como vai ser esta equação reduzida? Vamos combinar o seguinte, você vai fazer a mesma coisa que você faz na elipse, tá? Como você vai fazer aqui na hipérbole. Tá? Eu não sei se eu confundi o nome, eu falei hipérbole, elipse, tá? É que já é tarde, pessoal. São 5 horas e 20 minutos, tá? Então, já tá dando aquele sono, tá? Então, olha, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos copiar a mesma equação como se fosse da elipse. Como ia ficar da elipse? X menos, lembra disso? O x do centro, né? Elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro, elevado ao quadrado, igual a 1. Beleza? Beleza. Aí o que você vai fazer? Ao invés de mais aqui no meio, vai ser menos. Então aqui, ao invés de mais, é menos. Tranquilo? Tranquilo. Observem, pessoal, o que você vai olhar agora para poder fazer a parte de baixo. Você vai observar o eixo real. O eixo real, lembrando, que é o A. Se o eixo real estiver paralelo ao x, olha que fácil. Você vai colocar aqui A ao quadrado e aqui B ao quadrado. Se o eixo real estiver paralelo ao x, eixo real paralelo ao x, o A debaixo do x. Só isso, pessoal. Mesma coisa quase que a elipse, tá? Mudei apenas aqui o sinal de menos. Ao invés de mais, é menos. Tranquilo, gente? Tranquilo. Agora vamos observar o que vai acontecer. Eu vou até tentar colocar aqui embaixo para ficar igual e você poder comparar. Espera aí. Vou copiar aqui. Vou trazer aqui para baixo. Vamos lá, gente, ó. Ficou um pouquinho ali desaparecendo, mas é para entender, né? Então, observem aqui. Eu tenho o eixo real, né? Esse eixo real aqui, ó, ele é paralelo ao x. Então, A fica embaixo do x. Agora, quando o eixo real, pessoal, olha, tiver paralelo, olha que interessante, presta atenção. Toda vez que o eixo real tiver paralelo ao y, você não mexe embaixo. Você só inverte em cima. Como assim? Vai ficar assim. Y, ao invés de começar com x, você começa com y. Y menos y do centro ao quadrado, menos x menos x do centro, elevado ao quadrado, igual a 1. Tá? Observem que eu apenas troquei, né? Começava com x e aqui a gente começou com y. Porque o eixo real está paralelo ao y. Entendi, professor. E embaixo? Embaixo você não vai mudar nada. Por que não muda? Porque se eu mudei em cima, não tem por que eu mudar embaixo.
né? Olha que interessante. O A é o eixo real. O A, que é o eixo real, está paralelo ao Y. O A fica debaixo do Y. O B, que é o eixo imaginário, está paralelo ao X. O B, que é o eixo imaginário, está paralelo ao X. Então, B vai ficar debaixo do X. Tá? Bem interessante, né? Então, a diferença dessa equação para elipse é exatamente isso, tá? Presta atenção, pessoal. Quando eu tenho o eixo real paralelo ao X, começo pelo X. Quando eu tenho o eixo real paralelo ao Y, começo pelo Y. E o sinal do meio aqui, ao invés de mais, é menos. É só isso que muda. Embaixo permanece nos dois casos a mesma coisa. Então, na hipérbole, você não mexe embaixo. Lembra na elipse? Na elipse você não mexia em cima, tá? Na elipse permanece tudo igual em cima. Quem mexe é embaixo. Num caso aqui da hipérbole, você mexe em cima e embaixo fica a mesma coisa sempre. Pessoal, super tranquilo, né? Como embaixo fica a mesma coisa, não se preocupa embaixo. Em cima, eixo real paralelo a x, começa com x. Eixo real paralelo a y, começa com y. Pessoal, com essas informações, aí a gente já consegue realizar os nossos exercícios, tá? Só não podemos esquecer da relação de Pitágoras que vai existir aqui em cada caso, ó. Eu tenho aqui o valor de C, opa, né? Eu vou formar sempre um triângulo retângulo aqui, ó. Esse vai ser o valor de C, aqui eu vou ter o valor de B. Olha que simples, show, beleza? Beleza. Pessoal, vamos fazer então exercícios para entender legal aí como funciona a hipérbole, né? Uns exercícios contextualizados. Lembrando que para contextualizar a hipérbole é mais difícil aí do que a elipse. Por esta razão, esses exercícios são menos cobrados no vestibular. Tá bom, pessoal? São menos cobrados, mas de vez em quando são cobrados. Tá? A gente não vê isso aqui mais no Enem, mas vê em outros vestibulares. Pessoal, vamos aí para a solução dos exercícios. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício 1, né? Que fala assim, página 139. Uma hipérbole tem excentricidade igual a 1,25 e ela tem a distância entre os focos 10 centímetros. Calcule a medida do eixo real. Pessoal, o interessante é que você sempre quando estuda sobre geometria analítica, principalmente a nível avançado de ensino médio, como é que são as hipérboles, como são as cônicas, né? Elipse, hipérbole, parábola, elas são consideradas, na matemática, exercícios complexos, né? Então, se você analisa, pessoal, assim que estuda tudo aquilo que foi falado, fica muito fácil. Caso contrário, você vai ter dificuldade. Você vai ver que um exercício tão simples como esse pode parecer difícil. Vamos lá, ó. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui uma hipérbole, né? Que ela tem excentricidade igual a 1,25. Então, o que o exercício passou de informação é que a excentricidade... Peraí, pessoal, que tá... Excentricidade, ela é igual... Espera só um minutinho que a caneta resolveu dar problema aqui. Então, com um probleminha na caneta, mas vai dar para vocês enxergarem aqui, pessoal. A excentricidade, ela vai ser igual a 1,25.
Tranquilo, gente? Beleza, né? E a distância entre os focos de 10 centímetros. Pessoal, vocês não podem esquecer que existe um centro aqui, tá? Não pode esquecer que existe um centro. Vocês não podem esquecer que esse pedacinho aqui eu chamo de A, certo? E aqui eu também chamo de A, que é a distância entre o centro até aqui essa intersecção da hipérbole. E vocês não podem esquecer o que é isso aqui, ó. Essa distância aqui vocês não podem esquecer de jeito nenhum, ó. A distância do foco para o centro. A distância do foco para o centro a gente chama de C. Não podemos esquecer disso. A distância do foco para o centro a gente chama de C. Beleza? E o exercício diz que a distância entre os focos é de 10 centímetros. Então, 2C é igual a 10 centímetros, né? Então, esse pedaço aqui, olha, gente, mede 10 centímetros. Beleza? Então, vou ter que colocar aqui na linha de cima, ó. Esse pedaço mede 10 centímetros. Ou seja, a distância entre os focos. Não esqueçam que do foco para o centro, na hipérbole eu chamo de C. Do centro para o outro foco, outro C. Então, eu vou ter aqui 2C equivalendo a 10. Então, vamos fazer a conta. 2C é igual a 10. Então, o C, pessoal, vai ser quanto? 10 dividido por 2 igual a 5. Olha as informações que nós já temos aqui. Nós já temos, pessoal, a informação quanto vale o C, né? Já temos a informação quanto que vale o E, que é a excentricidade. Vamos lembrar o que é a excentricidade? A excentricidade, pessoal, é o C dividido pelo A. Eu tenho já a excentricidade, que é 1,25. Eu tenho C, que é igual a 5. Olha que bacana. E eu já consigo achar, então, o A. Porque o eixo real é esses dois As. Então, basta eu achar agora o A. Que show, né, pessoal? Fantástico, né? Então, vamos lá. Vamos substituir pelos valores que nós temos. A excentricidade é igual a 1,25. O C, nós acabamos de achar, é igual a 5. E o A é o que eu vou descobrir agora. Fazendo a regrinha de 3, vai ficar como, pessoal? 1,25A. 1,25A é igual a 5. Então, o A, pessoal, vai ser igual a 5 dividido por 1,25. Então, A vai ser igual, vamos fazer a continha aqui, 5 dividido por 1,25 vai dar 4, né? Vamos fazer a continha. 5, vamos fazer aqui embaixo, 5 dividido 5 dividido por 1,25. Relembrando aí, pessoal, o que eu fiz? Eu igualei as casas decimais, tá? Então, ó, igualando as casas decimais, depois o que eu faço? Tiro a vírgula. Vai ficar 500 dividido por 125. 500 dividido por 125 igual a 4. Beleza? Beleza, professor. Então, A é igual a 4. Pessoal, quanto que mede o A? 4. Quanto mede o A? 4. Então, nós já sabemos que 2A, que é o eixo real, que é o que está pedindo, ó,
Está pedindo a medida do eixo real. O eixo real é igual a 2A. Então, vamos colocar aqui, eixo real 2A. 2A é igual a 8. Beleza, gente? Se 1A é 4, 2A vai ser 8. Pessoal, bem tranquilo aí como encontramos a medida do eixo real. Beleza, gente? Beleza, professor. Pessoal, nem precisa também fazer agora cálculo, né? Por quê, professor? Gente, eu preciso a medida do eixo imaginário. E como eu descubro a medida do eixo imaginário? Quem é o eixo imaginário? Quem lembra? O eixo imaginário é 2Bs, né? É o B de cima e o B de baixo. Lembra disso? Não esqueçam as fórmulas, tá? Então, quem é o eixo imaginário? Olha que fácil. O eixo imaginário é 2Bs. Professor, mas eu não tenho B. Eu sei, mas você tem o A. E você também tem o C. Teorema de Pitágoras vai permitir você achar o B. Lembra, tá? Então aqui, olha, desse item aqui, que é onde a parábola intercepta o eixo, tá? Nesse ponto aqui, opa, peraí que a caneta também não quer pegar agora. Desse ponto aqui, ó, até o extremo do eixo imaginário, tem a medida de C, que é a mesma medida aqui, ó, do foco para o centro. Então, aqui tá certinho o C. Mas a hipotenusa, no caso, ela não é criada do foco para o extremo. Ela é criada do ponto aqui da hipérbole até o extremo do eixo imaginário. Pessoal, tranquilo aí?